Olá, eu sou Maíra Correia Castro, da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre toxicidade e longevidade. Mas eu não falarei de longevidade no sentido de quantos anos que a gente pode viver, mas falarei sobre a longevidade do recurso aromaterapêutico. A inspiração para essa postagem foi uma outra postagem publicada na timeline pelo Robert Serran, na timeline dele, em que ele se dizia um pouco irritado ou pelo menos surpreso com o fato de que as pessoas brigavam quando conversavam sobre toxicidade de óleos essenciais. E ele termina então o post dele, é um post bem curtinho, dizendo o seguinte, que guidelines, recomendações de segurança e toxicidade são apenas isso, guidelines e recomendações de segurança e toxicidade, não são a verdade absoluta. Mas eu queria complementar um pouco essa postagem do Robert Serran, porque o que a gente verifica no dia a dia da aromaterapia, principalmente pessoas como eu que estão formando aromaterapeutas pelo Brasil, é que frequentemente quando as pessoas vêm receber instrução sobre óleos essenciais e descobrem essas recomendações de segurança, elas frequentemente ficam surpresas porque elas usavam os óleos essenciais sem utilizar essas recomendações de segurança e dizem para nós, mas puxa, eu nunca tive problema usando os óleos essenciais dessa forma. Vou dar um exemplo. Existe uma recomendação de que óleos que são ricos em mentol e cineol não sejam utilizados com crianças abaixo de 3 anos de idade. Por uma questão de que esses óleos essenciais, essas moléculas, podem se acoplar nos receptores de frio que existem dentro dos nossos alvéolos, e isso pode levar a uma parada respiratória de crianças que têm o sistema respiratório ainda muito imaturo. E aí sempre tem alguém que fala, puxa, mas eu já usei hortelã-pimenta com o meu bebê e não aconteceu nada. Ou então, por exemplo, quando a gente vem falar a respeito da necessidade de se diluírem os óleos essenciais para não aplicar essas substâncias muito puras e concentradas na pele para evitar qualquer risco de toxicidade, sensibilização ou alergenicidade. Aí sempre tem alguém que fala, mas eu sempre apliquei puro e não acontece nada. Esse tipo de posicionamento é um posicionamento extremamente perigoso e é o tipo de depoimento falacioso. Porque o que ocorre é o seguinte, o fato de você não apresentar uma toxicidade naquele uso ou em alguns usos que você fez daquele tipo de substância, estamos falando de óleos essenciais, não significa que as outras pessoas não apresentarão toxicidade, sensibilização. E não significa que você mesmo, no longo prazo, continuará podendo usar esses óleos essenciais sem vir a apresentar algum tipo de reação de sensibilidade ou de alergenicidade para essa substância. Quando as substâncias farmacêuticas, farmacológicas, vão ser submetidas a testes tanto de toxicidade quanto a testes de eficácia, de efeito terapêutico, existe uma coisa muito importante nessas pesquisas que é uma coisa que se chama relevância estatística. A relevância estatística mostra para nós o quanto que a gente pode acreditar, acreditar que aquela pesquisa foi bem feita e que o efeito, os resultados daquela pesquisa podem ser observados na população do modo geral. Por que eu estou trazendo essa questão da relevância estatística? Porque nós aqui no Brasil utilizamos a aromaterapia há realmente muito, mas muito, 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 muito pouco tempo. Então nós não temos, digamos assim, um número de brasileiros utilizando os óleos essenciais que seja um número que mostre relevância estatística para a gente dizer que usar os óleos essenciais assim ou assado não serão tóxicos ou então não poderão trazer efeitos de toxicidades que são acumulados no longo prazo. Nós não temos experiências passadas com relevância estatística para dizer que, por exemplo, usar um óleo essencial rico em mentol e cineol com crianças pequenas não vai causar algum problema com crianças pequenas. E, ao mesmo tempo, a gente não tem uma história longa o suficiente de uso de óleos essenciais no Brasil para a gente entender que uma pessoa que usa hoje um óleo essencial, depois de mais ou menos 5 anos, 10 anos, começou a apresentar toxicidade para aquele óleo essencial. Nós não temos isso. E aí, aí acontece uma dificuldade maior ainda, que é uma questão educacional. Nós, brasileiros, não somos bilíngues, trilíngues, nós falamos português e estamos patinando para fazer
com que mais pessoas sejam fluentes em inglês, falem francês, falem espanhol, de maneira que nós não temos acesso à literatura, nós não temos acesso às experiências que aconteceram em países que já usam os óleos essenciais, a exemplo de uma França, 100 anos quase de uso de óleos essenciais, exemplo de uma Inglaterra, pelo menos uns 70, 80 anos, Estados Unidos, pelo menos uns 40, 50 anos. Então a gente não tem acesso a essa documentação sobre toxicidade e segurança em outros países por uma questão de que, enfim, nós não temos uma educação em que todos os brasileiros, uma boa parte dos brasileiros, dominem o idioma estrangeiro. De forma que quando surgem essas recomendações, elas surgem porque são pessoas que estão estudando a história de outros países, ou então são pessoas que já estão pelo menos há um pouco mais de tempo utilizando os óleos essenciais e têm contato com inúmeras pessoas no Brasil inteiro para saber que pode de fato sim acontecer uma toxicidade ou uma toxicidade de longo prazo. Né? Você veja, eu uso óleos essenciais há 17 anos, meu primeiro contato com óleos essenciais foi em 2000, através de uma professora de yoga minha. Naquela época ela trazia os óleos essenciais da Índia, eu tenho certeza absoluta que eu devo ter ingerido e usado óleos essenciais, muito deles adulterados. Se eu não ingeri atares em vez de óleos essenciais, porque a gente nem sabia direito o que eram os óleos essenciais, mas eu ensino aromaterapia há pelo menos 10 anos. E nesses 10 anos eu já vi gente que começou a usar aromaterapia com 10 anos e hoje não pode usar mais determinados óleos essenciais porque se transformou numa pessoa alérgica a determinados óleos essenciais. Por quê? Porque cansou de utilizar os óleos essenciais puros na pele. Apesar de existir a recomendação, dilua os óleos essenciais, patati, patatá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, as recomendações de segurança e toxicidade, elas existem para duas coisas. Primeiro, para evitar que você tenha uma intoxicação aguda. Essa parece muito óbvia, que ninguém quer ter uma intoxicação aguda com o uso dos óleos essenciais. Mas a outra função das recomendações de segurança e toxicidade não é muito óbvia, que é quando a gente quer evitar intoxicação de longo prazo, do efeito acumulado do uso dessas substâncias. E esse é o que mais me preocupa, sinceramente. Esse realmente me preocupa muito mais do que a intoxicação aguda. Porque os óleos essenciais, eles são um recurso terapêutico natural extremamente valioso e são um recurso terapêutico de empoderamento da saúde. As pessoas que utilizam óleos essenciais se tornam autônomas, diligentes e responsáveis a respeito da sua própria saúde. Adotando inclusive hábitos preventivos muito mais relevantes. É uma tomada de consciência geral do que significa você ser responsável a respeito dos seus hábitos e estilos de vida. Se esse recurso terapêutico natural, que hoje não é controlado pela indústria farmacêutica, não é controlado pelos médicos, não é controlado pelos agentes e as autoridades de saúde, de repente, se essas pessoas, esses agentes, o governo do modo geral, as autoridades descobrirem que nós usamos os óleos essenciais terapeuticamente de uma maneira leviana, de uma maneira arriscada e de uma maneira que promete mais do que as pesquisas dizem que os óleos essenciais podem fazer, com uma canetada, com uma leizinha de nada, os óleos essenciais desaparecem, eles somem do mercado brasileiro. E aí nós voltaremos a ser uma população que voltará a ficar refém de uma indústria farmacêutica, de medicamentos alopáticos, que não estou aqui criticando a indústria farmacêutica e nem criticando os medicamentos alopáticos. Pelo contrário, eu acho que eles salvam vidas, né? E eu estou dizendo que nós ficaremos reféns de uma única maneira de tratar doença, de uma única maneira da gente ser saudável. Então eu acredito que se a gente não mostrar responsabilidade e bom senso no uso agora da aromaterapia, a longevidade desse recurso terapêutico, tanto para nós, enquanto pessoas mais velhas, quanto para gerações futuras, poderá ficar comprometido. Sem falar na questão de que você, usando os óleos essenciais de uma maneira X hoje, quando você tiver, sei lá, os seus 40 anos, 50, 60, 70, 80 anos, talvez você não consiga mais usar os óleos essenciais porque você se tornou alérgico a eles. E ninguém quer isso. Então, o apelo que eu faço para vocês hoje é o seguinte, principalmente agora que o Brasil
está recebendo algumas marcas de óleos essenciais que treinam times de vendedores em vez de aromaterapeutas. Vendam os óleos essenciais mirando primeiro a longevidade desse recurso terapêutico, né? E depois mirando o lucro. Eu sei que é muito difícil para um vendedor dizer eu vou vender alguma coisa sem pensar no lucro. Eu sei que é quase que assim, mundo cor-de-rosa dizer para o empresário vou visar primeiro o bem antes de visar o lucro. Eu sou empresário, eu sei disso também. Mas acontece que nós precisamos criar urgentemente uma cultura empresarial, uma cultura vendedora no Brasil responsável e que devolva para a nossa sociedade tudo aquilo que a sociedade nos dá. Nós temos péssimos exemplos de empresas no Brasil, ainda mais agora por conta de Lava Jato. Então nós temos Ike Batista, nós temos Joesley Batista, nós temos Marcelo Debrecht, que são péssimos exemplos do que empresários podem ser. Então a gente que é empresário do mercado de aromaterapia, eu dentro do ramo de ensino, pessoas que são empresários de aromaterapia porque são donos de marcas de óleos essenciais e vendedores de óleos essenciais, nós temos a missão, a responsabilidade, né, de fazer com que esse mercado seja maduro e seja um mercado longevo. E isso passa pela difícil escolha de abrir mão de lucros imediatos para a gente ter longevidade, para a gente ter sempre lucros futuros, para que a gente consiga sustentar essa terapêutica natural frente ao apetite avassalador das autoridades, da indústria farmacêutica e das sociedades médicas de tirar das nossas mãos tudo aquilo que pode fazer com que nós sejamos autônomos para cuidar da nossa própria saúde. Então é esse o meu recadinho nessa segunda-feira, dia 29 de maio. Sejamos responsáveis, que a aromaterapia nos trará muito. Um beijo e fiquem bem.